E aí, meus amigos, meus irmãos, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem, principalmente porque nesse momento nós vamos ler, refletir e nos alimentar da palavra de Deus. Continuamos aqui no propósito de refletir cada trecho, cada capítulo do Evangelho de Jesus escrito por Mateus. E eu sempre gosto de enfatizar e lembrar cada um de vocês a importância de fazer a sua leitura aí, a sua reflexão e deixar que o Espírito Santo trabalhe e fale ao seu coração também. Vamos para a nossa leitura de hoje. Nós continuamos no capítulo 26 e hoje nós vamos ler versículo 47 até o 56. E diz assim a palavra de Deus. E enquanto Jesus ainda falava, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão, com espadas e porretes, vindo da parte dos principais dos sacerdotes e dos anciões do povo. Ora, o traidor tinha dado a eles um sinal. Aquele que eu beijar é esse, prendam-no. E logo, aproximando-se de Jesus, Judas disse, salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhe disse, amigo, o que você veio fazer? Nisto, aproximando-se eles, agarraram Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse, coloque a espada de volta no seu lugar, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Ou você acha que eu não posso pedir a meu Pai que ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Mas como então se cumpririam as Escrituras que dizem que assim deve acontecer? Naquele momento Jesus disse às multidões, vocês vieram com espadas e porretes para me prender, como se eu fosse um salteador. Todos os dias no templo eu me assentava ensinando a vocês e não me prenderam. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. E então todos os discípulos deixaram e fugiram. Até aqui nós vamos ler. E nós temos vários pontos aqui a refletir, muito interessantes, e podem nos ensinar muito. Começando aqui pela entrega, da vida de Jesus. Nós estamos caminhando já para os momentos de crucificação, de sofrimento de Jesus. E aqui nós vemos Judas, um dos 12, trazendo os que queriam matar e prender Jesus. E quem eram esses? Nós vemos aqui versículo 47. Judas, um dos 12, com ele, trouxe grande multidão, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais dos sacerdotes e anciões. Ou seja, Judas foi o vínculo, foi o elo, foi aquele quem trouxe e entregou Jesus a quem queria prendê-lo e matá-lo. E quem eram esses sacerdotes e os anciões? E aqui no versículo 48 nós vemos o beijo da traição. E o beijo da traição nada mais, nada menos foi do que a cereja do bolo. Porque na verdade Judas já tinha feito isso há pelo menos 2 capítulos atrás, onde ele já tinha preparado, maquinado, feito, arquitetado todo esse momento aqui. E o beijo só revelou algo que ele já tinha preparado. Versículo 50, em que Jesus chama Judas de amigo. E eu gostaria de fazer a mesma reflexão em que um comentarista desse quadro aqui fez, Jesus do Jesuscope, o Douglas Gonçalves, em que ele faz uma relação entre Jesus chamando Judas de amigo e lá atrás, no capítulo 16, Jesus chamando Pedro de Satanás, onde Pedro interrompe Jesus quando Jesus estava falando desse momento aqui. Esse momento que aconteceria. Jesus seria traído, seria entregue, sofreria, morreria. E aí quando Jesus fala isso, Pedro o interrompe e fala, não, Senhor, o Senhor não passará por isso. Ou seja, não precisa o Senhor passar por isso. E Jesus diz assim, para trás de mim, Satanás. E aqui nesse momento, Judas acaba de entregar Jesus, traí-lo, dar um beijo a ele e mostrar quem ele era, para entregar para as pessoas que queriam prendê-lo e matá-lo. E Jesus o chama de amigo. E a reflexão é o seguinte, o paralelo entre Judas e Pedro.
Judas estava empurrando Jesus para o cumprimento do seu propósito. E nós vemos aqui que a ênfase desse trecho é Jesus dizendo que estava aqui para cumprir as Escrituras e cumprir esse propósito. E Judas estava contribuindo com isso, ele estava fazendo com que esse cumprimento acontecesse. E Pedro, lá atrás, quando é repreendido por Jesus, falando que ele estava sendo usado por Satanás, estava impedindo Jesus de cumprir esse propósito. E às vezes Deus levanta pessoas, usa pessoas, circunstâncias que trazem para nós, entre aspas, dificuldades. E nós achamos que são enviados de Satanás. E muitas vezes essas pessoas podem estar nos empurrando por o cumprimento do propósito na nossa vida. Nós vemos isso lembrando das Escrituras. Em Mateus 5,10, onde diz que bem-aventurado os que são perseguidos, os que são caluniados. Bem-aventurados se nós sofrermos pela causa de Cristo. Nós vemos também em Atos 5, onde os discípulos sofrem 2 prisões, sofrem açoites, e no final eles regozijam de alegria, porque entenderam que foram achados dignos de sofrer pelo seu Senhor. Nós precisamos entender que esse é o verdadeiro evangelho. Cumprir a vontade de Deus em obediência é o propósito da nossa vida. Continuamos aqui. Nós vemos no versículo 51, sabendo o que aconteceu aqui por conta do outro evangelho de João. Sabemos que é Pedro quem fez isso aqui. Versículo 51 diz assim: E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Pedro, aquele que foi chamado por Jesus de Satanás porque estava atrapalhando o seu propósito, disse que o defenderia e fez isso nesse momento em que Jesus é preso. Pedro, trocadilho, né? Preso Pedro. Em que Jesus está sendo entregue, preso, Pedro o tenta defender e Jesus o repreende mais uma vez. Por quê? Porque Jesus se submeteu a tudo isso só por conta de uma coisa: obediência às Escrituras e, consequentemente, a Deus, pois as Escrituras revelam Deus e dizem o que Deus está dizendo. E esse era a causa de Jesus. E por isso Jesus estava se submetendo a isso, a essa traição, a uma entrega voluntária. Porque nós sabemos aqui, como ele mesmo disse, que se ele quisesse, ele seria protegido pelo próprio Deus por mais de 70.000 anjos. Mas Jesus sabia qual era o seu propósito. Por obediência a Deus, Jesus deixou que as coisas acontecessem, se submeteu a isso para cumprir, para seguir o plano e não desistiu. E nós vemos que a ênfase está na obediência, no cumprimento da palavra. Jesus seguia nesse caminho, versículo 54. Mas como então se cumpririam as Escrituras, que dizem que assim deve acontecer? Ou seja, se eu interrompo isso, se eu peço a proteção, se eu fujo desse sofrimento, se eu fujo desse caminho, como se cumpririam as Escrituras? E as Escrituras já diziam o que Jesus faria por nós. E continuando, versículo 56 também enfatiza isso. Jesus disse, né? Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as Escrituras dos profetas. Por que tudo isso aconteceu? Por que Jesus se submeteu a tudo isso? Para cumprir as Escrituras, por obediência à palavra de Deus, por obedecer à vontade soberana de Deus. E esse era o propósito de Jesus e ele caminhou nisso em todo o tempo. E esse é o nosso caminho. Assim, e a exemplo de Jesus, nós precisamos obedecer à vontade de Deus. Obedecer às Escrituras e cumprir o propósito da nossa vida. Reflita sobre isso. Reflita sobre as pessoas e as circunstâncias que podem nos empurrar para o cumprimento do propósito, ou as pessoas que podem querer nos atrapalhar. Reflita sobre isso, pense e ore. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor vem de encontro a nós, nos ensinando que o cumprimento da tua vontade é a obediência.
que cumprir o propósito da palavra de Deus é obedecer à vontade de Deus. E a minha oração é para que o Espírito Santo traga convencimento do pecado, da justiça e do juízo de cada coração, para o entendimento de que obedecer ao Senhor é cumprir o propósito da nossa vida. E essa é a minha oração, em nome de Jesus. Deus abençoe você.